Olá, investidor, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar a respeito do balanço do quarto trimestre de 2024 da Petrobras. E não foi um balanço bom. Como vimos, tem um prejuízo de 17 bilhões, porém teve não recorrentes, variação cambial, também um forte aumento nas despesas e uma diminuição dos dividendos. Mas teremos dividendos da Petrobras anunciados. Então já fique conosco, deixe o joinha no vídeo e se inscreva no canal. Já olhando os indicadores, vemos aqui que a receita de vendas da Petrobras em 2024 caiu 4,1%. O lucro bruto também caiu 8,7%. E as despesas operacionais cresceram 33%. Veja que no quarto TRI de 2024, as despesas operacionais totalizaram 43 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de reais. Isso foi um aumento de 115%. 115% nas despesas se comparado com o terceiro trimestre de 2024. Então isso aqui é para ficar muito atento. E aí deu prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre de 2024, tinha dado um lucro de 32 bilhões no terceiro trimestre e um lucro de 31 bilhões no quarto trimestre de 2023. Em 2024, o lucro ficou em 36 bilhões. Em 2023, o lucro tinha ficado em 124 bilhões, uma redução de 70% no lucro. Muito forte essa redução. Para ter uma ideia, o lucro no ano foi 36 bilhões e a despesa no trimestre foi 43 bilhões. A despesa no quarto trimestre superou o lucro do ano todo de 2024. Então, aparentemente a empresa está piorando. Outro destaque, fluxo de caixa livre. Vejam só outra queda de 20% no ano. A queda trimestral foi de 42%. E a queda em relação ao mesmo trimestre do ano passado, 45%. O resultado que ficou em 21 bilhões, né, o fluxo de caixa livre, porque é daqui que é tirado os dividendos. Porque se fosse daqui do lucro líquido, não teria dividendo, porque deu prejuízo. Então, uma redução forte no fluxo de caixa. Vemos o EBITDA. O EBITDA ajustado no ano caiu 18%, sem os eventos não recorrentes, caiu 10%. E é tudo em queda, ó. 35% com relação ao terceiro TRI 24 e 38% com relação ao quarto TRI 23. Temos a dívida, que vamos falar daqui a pouco também. Então, só aqui parece um péssimo resultado. E quais as explicações da Petrobras para essa queda? Eles dão 3 principais motivos. Aqui uns impactos na variação cambial. Isso aqui é muito sensível, né? Nós vemos isso que o real se desvalorizou muito. E esse impacto foi de 10 bilhões de dólares, quase 11. E também a desvalorização do produto que ela vende, que é a commodity, que é o petróleo. Isso impactou em 6,5 bilhões de dólares. Agora estamos falando em dólares. E essa tal transação tributária. Então foi muito visível que aconteceu, né? E esses fatores fizeram com que o lucro líquido caísse de 24,9 bilhões de dólares para 7,5 bilhões de dólares em 2024, uma queda de 70% no lucro. Olhando a variação cambial, eles dizem que é um efeito de natureza contábil, sem efeito caixa. O dólar se valorizou 28% no ano. Em 2024 começou em 4,84, terminou em 6,19 no final do ano. E a segunda questão lá é a desvalorização do petróleo. O Brent se desvalorizou 2% no período, cotado no final do ano a 80 dólares o barril. E esse crack spread, se é assim que se fala, né, teve uma variação negativa de 39%. Então, se é uma empresa de commodity, o preço da commodity que ela vende cai, isso tem um
impacto muito grande no resultado. E vamos falar agora dos efeitos exclusivos que ela coloca lá, que é os não recorrentes. No quarto trimestre apenas, esses efeitos tiveram um impacto de 52 bilhões de reais. Aqui diz que 36 bilhões não afeta o EBITDA, porém aqui já vemos o impairment de ativos e de investimentos com 9 bilhões e a variação cambial, perdas e ganhos com variação cambial no quarto trimestre apenas ficou em 27 bilhões. Continuando, aqui um outro fator não recorrente é esse resultado com desmantelamento de áreas, que ficou em 15 bilhões, e perdas e ganhos com contingências judiciais ficou em 1 bilhão. Mas só que esse perdas com desmantelamento de áreas de 15 bilhões, mais esse 27 bilhões com desvalorização cambial e 9 bilhões com impairment, foram perdas gigantescas, o que acredito que não ocorrerá no primeiro trimestre de 2025, porque tanto essa variação cambial está sendo positiva, o preço do dólar nesse primeiro trimestre está em queda. Isso aqui não deve ocorrer e aquele desmantelamento lá foi um item não recorrente. Sim, bem provável que no primeiro trimestre teremos lucro da Petrobras. Aqui eles colocam que a dívida atingiu seu menor nível desde 2028. A dívida bruta, sim, porém, olha o aumento da dívida líquida. Passou de 44 para 52 bilhões de dólares. A causa disso pode ser a desvalorização do real, porque ela saiu de um caixa de 17 bilhões de dólares em 2023 para 8 bilhões em 2024. Então, a dívida líquida é você pegar a dívida bruta e diminuir do caixa, das disponibilidades. Aí, o resultado é a dívida líquida, que encerrou com forte aumento em 2024. Sobre investimentos, o tal do CAPEX, a Petrobras investiu 16,6 bilhões em 2024, um aumento de 31% com relação a 2023. Esse valor foi 15% superior à projeção de agosto de 2024. E no ano dos 16 bilhões, quase 14 bilhões foram investidos em exploração e produção de petróleo e muito pouco em refino de petróleo. E eles esperam investir em 2025 18,5 bilhões. Esperam ainda um aumento de investimento para 2025. Falando de 2025, eles estão apostando em 3 novos sistemas de produção, um aumento de produção de aproximadamente 100 mil barris de petróleo por dia, com a produção total prevista de 2,8 milhões de barris. Eles projetam uma produção de gás que pode chegar a 50 milhões de metros cúbicos por dia em 2026. E a Petrobras também anunciou proventos. Com relação aos dividendos, a remuneração aos acionistas funcionou da seguinte forma para a Petrobras em 2024. Ela pagou 73,9 bilhões em dividendos mais JCP e recomprou 1,9 bilhão em ações. Esse programa de recompra de ações já foi encerrado. Somando tudo isso, deu 75,8 bilhões de reais em pagamento aos acionistas. Isso corresponde a uma remuneração de 45% do fluxo de caixa livre. E ela anunciou dividendos relativos ao quarto trimestre de 2024. São 9,1 bilhão, 77 centavos, 71 centavos por ação, e a Datacom vai ser em 16 de abril de 2025. Ela vai pagar em 2 parcelas. A primeira é dia 20 de maio e a segunda em 20 de junho, ambas com 35 centavos de pagamento. E esse dividendo aqui decepcionou bem muitos investidores, que esperavam em torno de R$ 1,20, mas, como vimos lá no balanço, o fluxo de caixa livre da empresa caiu muito. Portanto, não é possível pagar um dividendo alto. E será
que de agora para frente vai ser assim? Será que essa redução nos dividendos será constante? Fica a reflexão. Investidor, então era isso. Destacamos a Petrobras e seu resultado, que foi um resultado bem ruim, tanto com recorrentes, sem não recorrentes. De qualquer forma, foi um resultado ruim. E falamos também dos dividendos, que veio bem abaixo do esperado. E agora fica a reflexão. Será que daqui para frente os resultados irão cair mais? Então era isso, beleza, gente? Obrigado por ter assistido. Continue conosco. Deixe um joinha no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!